A experiência profissional é algo que todos nós queremos ter no mercado de trabalho. Mas o importante também é estudar primeiro antes de entrar na vida profissional, porque o mercado é muito competitivo. E por este motivo eu trago-vos aqui o Inocêncio Henriques, é licenciado em Turismo e Comunicação, mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Ele é o meu convidado aqui hoje. Vamos falar da sua vida profissional e também para poder passar a sua experiência aos que seguem essa linha de turismo. Ele é angolano e trabalha num dos hotéis mais importantes de Angola, ou se não, seria melhor hotel de Angola. E é o nosso convidado hoje, como eu disse há bocado. Vamos começar logo. Seja bem-vindo a Inocêncio Henriques. Pronto, começaste muito cedo pela informação, desde 14, 15, 16 anos, o Inocêncio já estava a trabalhar numa das empresas mais conhecidas aí em Angola, que é Maboc. Pode-me falar um pouco dessa experiência? 14 anos não é tão cedo. 14 até 16 anos não é tão cedo. Cláudio, muito obrigado. É sempre um prazer estar ao seu lado, é sempre um prazer falar consigo. A gente compartilha sempre bons momentos e sempre compartilhamos bons momentos. Desde Marrocos, não te esqueças que a gente já fez muitas coisas juntos, né? Uma delas é a rádio que nós fundamos. Super 99. Sei. Né? Criamos isto, é um projeto que criamos os dois e que na verdade funciona até hoje. Ou seja, tenho que te agradecer. Tu és um grande irmão para mim. Voltando à sua pergunta, na verdade, comecei a trabalhar com os meus 15, 16 anos na Maboc, uma daquelas que é a grande empresa, foi a grande empresa, na verdade, na altura, em termos de hotelaria e turismo. Centralizavam praticamente a empresa que fazia todos os serviços do governo, praticamente, em termos de eventos. Só para teres uma noção, em que todos os aniversários do Presidente da República estávamos lá, da sua esposa estávamos lá, dos filhos estávamos lá. Era exatamente o grupo de avanço, o grupo de ataque. As pessoas devem estar a perguntar, mas o que é que vocês faziam? Na verdade, nós éramos aquelas pessoas que preparávamos a festa em si. Ou seja, quer dizer, um protocolo. O protocolo, além de ser o protocolo, éramos nós os empregados, éramos nós os barmen, éramos nós que organizávamos aquela envolvência toda, estás a perceber? Éramos nós que estávamos sempre ali envolvidos naquilo, mesmo com os meus 16 anos. Atenção que comecei a trabalhar muito cedo. E né? Nessa altura tem algo que te marcou? Teve alguma recessão nessa altura que deixou, uma marca na tua vida? Deixou sim. Tem uma que me marca até hoje. Foi exatamente a ida em Angola do secretário-geral das Nações Unidas, naquela altura, que é o Kofi Annan. Imagine que eu, com os meus 16 anos, estar naquela sala juntamente com Kofi Annan, o Presidente da República, e quase todos os ministros do país, foi exatamente um impacto muito grande. É algo que me marca até hoje. Né? E eu me lembro ter dito à minha diretora que estava com medo de estar naquela sala, e a diretora disse-me: não sei se estás aqui é porque és um profissional, se não fosses não estarias aqui. Quer dizer, para si estava a parecer um sonho. Não, mas era na verdade um sonho, estás a perceber? Era um sonho, você com 16 anos estares na mesma sala onde está o Kofi Annan, estás a perceber? Como Presidente da República já estávamos habituados, porque fazíamos quase todos os serviços na presidência. Sim. Agora, ter um Kofi Annan, aquilo foi exatamente o cair como é que dizem? O cair da tampa, estás a perceber? Eu na mesma sala e tal, na sala onde se deu o jantar. Era aquele momento de brinde, tínhamos que levar o champanhe nas taças, que é para oferecer a todos os ministros,
E epá, eu olhava assim. Não acreditava. Epá, não acreditava, estás a perceber? Não acreditava que eu, com os meus 16 anos, estava exatamente a fazer aquele serviço onde havia aquelas entidades, estás a ver? Pronto, eu sei que estudaste, tem formação a nível de turismo e comunicação. Exato. Quer dizer, essa experiência dos seus 16 anos é que te levou a estudar turismo? Na verdade, não. Por que assim? Na verdade, não. Contrariaste logo o seu destino? Exatamente. Na verdade, não. Por quê? Porque eu sempre quis ser um engenheiro informático. Opa. Sempre quis ser como tu, claro. A nossa área. Exatamente, a vossa área. É que sempre coloquei dentro de mim, não, tenho que fazer informática. Graças a Deus o tio conseguiu uma bolsa, né? O tio, ao conseguir uma bolsa e tal, e ele diz-me, Inocêncio, conseguiu uma bolsa para si, e nessa fase, claro, é uma coisa interessante que eu vou esquecendo. 6 meses antes do tio conseguir uma bolsa, a presidência da República envia uma carta para a Maboc, a empresa onde eu trabalhava, Sim. a dizer que precisavam de mim na presidência. Ou seja, o grupo que trabalhava lá, né, já havia mais velhos que já tinham que ir na reforma. Então precisavam de um sangue novo. Sim. A pessoa que já estava a lidar com exatamente. E eu, como era aquela pessoa que fazia todas as quartas-feiras os conselhos de ministro, eu estava lá a fazer os conselhos de ministros. Imagina, eu entrava no Palácio Presidencial com os meus telefones, enquanto que os ministros chegavam ali e deixavam os telefones. Eu entrava, eu me perguntava, mas por que eu, com essa caidadezinha, me deixam entrar com o telefone e eu a ver às vezes os ministros, porque entrávamos mesmo na mesma porta e depois eu ia para a minha área de serviço, os ministros para entrarem, na sala principal onde reuniam com o próprio Presidente da República, tinham que passar exatamente na sala onde eu trabalhava. Sim. O que eu fazia, na verdade? Eu chegava muito cedo, organizava a sala. Limpava aquela mesa, colocava as bases, colocava copos por cima das bases, colocava aí as águas, ou seja, de acordo com as regras protocolares, eu montava aquela sala e depois havia uma sala antes daquela, onde eu montava os cafés, chá, alguns bolinhos, ou seja, os ministros quando vêm, toma aí um cafezinho, Inocêncio é que está lá. Toma o café e depois entra na sala, está muito estressado aí dentro, sai fora, vem tomar um sumo e torna a voltar na sala. E eu estava ali como praticamente pivô daquela área, porque fui mesmo escolhido, graças a Deus, mesmo com aquela idade, eu fui mesmo escolhido que é para estar a fazer esse serviço. Eu uma vez perguntei à minha diretora, nós éramos 10, né? Dos 10 eu era o mais novo. E era o mais novo do grupo. E eu questionei a minha diretora, por que tem que ser eu a fazer sempre os serviços? E a diretora respondeu-me, eu não sei se tu tens a sorte de que não somos nós a te escolher para ir fazer o serviço. É mesmo lá na presidência da República que acham que tu és a pessoa indicada para estar ali a fazer os serviços. Opa, os meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E fiz aquilo até praticamente no ponto em que quem esteve lá é o presidente da... Deixa-me lá, é dessa vossa zona aí também. Do Togo. O presidente do Togo, mora o pai, entra o filho. Uhum. Este filho, quando entra, 3 meses depois, vai para Angola. E na verdade, eu fiquei exatamente como responsável da casa onde estava esse presidente do Togo. Na recepção. Fiquei com ele lá no palácio durante 4 dias. Eu a me responsabilizado pela casa onde estava o presidente na área de gastronomia. Ou seja, mesmo sem falar o francês, estás a perceber? Mesmo sem falar o francês, o pouco do inglês que eu tinha na altura, aquilo me ajudou a interagir exatamente com os garçons dele. Sim. E a fazermos o serviço. E eu me lembro que lá eu estava com o meu telefone
eu pego o meu telefone, ligo para minha mãe e eu digo: mãe, veja lá tamanha responsabilidade. Nós estamos aqui em casa, somos 8 angolanos e eu sou o responsável para todo mundo que aqui está e com o presidente do Togo. A minha mãe disse-me: filho, se estás ali é porque Deus te colocou ali. Então, faça siga o seu trabalho conforme as regras. Claro. Mano, É uma história interessante mesmo. Estamos mesmo a falar desses assuntos porque as experiências contam. Exato. Contam muito. Até porque vamos chegar lá na parte profissional das experiências. Exato. Mas vamos voltar, vamos até Marrocos. Apanhamos avião até Marrocos. Apanhamos Como é que foi a tua vida aí? Apanhamos avião até, ou seja, voamos para Marrocos. Mas antes de voarmos para Marrocos, deixa-te dar aí um ponto que também foi importante na minha vida. 6 meses antes da minha ida para Marrocos, ou seja, o tio conseguiu a bolsa. Sim. E a presidência estava-me a requisitar que para ir para o palácio. Eu levei aquilo nas mãos do tio, porque é um tio pai que eu tenho, na verdade. Sim. É ele que eu chamo de pai. Tenho meu pai biológico, mas é esse senhor que eu considero de tio. Que Deus o abençoe, tio, abundantemente. O tio conseguiu uma bolsa para mim e eu disse para ele: tio, tanta gente a querer entrar para o palácio e eu com esta minha idade, o palácio me requisita que é para entrar, para passar a trabalhar no palácio, e é o momento que o tio acha que eu devo estudar fora. Quer dizer que o Inocêncio nessa altura não estava a ver para o futuro de formação. Não, estava a ver mais para o trabalho. Aliás, eu na verdade estava a ver, mas o que eu coloquei ali? O que eu coloquei? Pensei rápido. Quer dizer, trabalhar em Angola, estudar em Angola. Exatamente. Ou seja, eu quis juntar o útil ao agradável. Sim. Não é nada fácil, irmão Cláudio, não é nada fácil entrar na presidência, trabalhar naquela casa. Então aquilo foi um orgulho para mim, estar a fazer lá o serviço e estudar ao mesmo tempo. Aliás, já tinha terminado o médio. Ali só mesmo já ingressar na universidade. Mas o que o tio pensou? O tio disse: não, se este camarada entrar no palácio, já não estuda mais. Vai estragar. Aí mesmo vamos parar por ali. Então o que eu fiz? Eu disse: pronto, é o camarada que eu tenho como pai. Tio, o que é que tu achas? E o tio acabou por decidir: epá, tens mesmo de ir. Tens mesmo de ir. Destino, Marrocos. Tens mesmo de ir. Não te esqueças que eu, com os meus 18 anos, já era delegado do comércio interno. O meu tio com 18 anos já era delegado. Ele disse: não te esqueças que eu, com 18 anos, já ocupava um cargo preponderante no ministério. Mas quando apareceu a oportunidade de estudar, também o meu tio disse-me: abandona, vai estudar. E fui. E veja lá hoje onde é que eu estou. Então tu também vais fazer a mesma coisa. Arrumei as malas, peguei o voo, Marrocos. Destino Agadir, Rabat. Aliás, destino... primeiro o que começou a me intrigar é sairmos de... Ou seja, a gente vai para um país africano, sim, né? Mas é que tivemos que vir até a Europa, depois voltar novamente para a África. Comecei já a me questionar, mas por que não ter um voo que me levasse de Angola para um país, sei lá, África do Sul, e da África do Sul pegar um outro que me levasse até Marrocos? Foram as perguntas que eu, na verdade, me fiz. Saímos de Angola até Etiópia, da Etiópia, Itália. E quando chegamos na Itália, Cláudio, é engraçado. Chegamos na Itália, éramos quatro estudantes. Fomos presos. Fomos presos na Itália. Por que então? Por que fomos presos na Itália? Sei lá se suspeitaram de nós ou quê, não sei. Viram logo 4 rapazes. Devem confundir isto com o flagelo de imigração das pessoas que vão... Só pode ser, nós no aeroporto, ou seja, nós estamos a seguir as setas porque nós chegamos na Itália, eram 6 horas e tínhamos o voo às 7h30.
Lá nós à procura Então, das setas. Perderam o voo? Não perdemos voo, graças a Deus. Ok. Os camaradas só assustamos polícia atrás. Nos prendem e tal, nos levam numa sala. Interrogar. Quem vocês são? Dão os passaportes, entregamos os passaportes, essa coisa toda. E começamos a explicar. Epá, de italiano para português tem algumas coisas ligadas, exatamente. Epá, nós somos bolseiros, estamos aí para Marrocos estudar. Apresentamos tudo, toda a documentação. Mas é que os camaradas foram nos travando. Chegou uma fase em que levaram os nossos passaportes para verificar, na verdade, se eram verdadeiros ou falsos, não sei mais quanto. Trouxeram os passaportes, são verdadeiros. Os documentos que nós tínhamos, tiveram que ligar para a Embaixada de Marrocos em Angola para confirmar. A Embaixada de Marrocos confirma. Quando menos deram conta, já eram 7h20. Opa. Só faltavam 10 minutos para nós perdermos o voo. E nós acabamos... Aliás, foi mesmo um dos meus compatriotas que disse: se a gente perder o voo, vocês se vão responsabilizar do nosso voo, vão se responsabilizar da nossa estadia, ou seja, tudo o que tiver que acontecer aqui na Itália, vocês se vão responsabilizar. Ou seja, o chefe disse: epá, já verificamos tudo, está tudo ok, vamos ajudar os rapazes. É que os próprios seguranças no aeroporto corriam conosco. Sim, para poder... Ou seja, nós estamos a chegar no voo, o voo já fechou. Tiveram que colocar o homem que faz as sinaléticas, ou que o caraças, desculpa o termo, abriram e nós acabamos por entrar. Todo mundo a olhar para nós com quem diz olhos pretos, só são mesmo olhos pretos. Entramos e embarcamos para Marrocos. Marrocos, Rabat, que é a grande cidade. Capital. Rabat, capital. Que é a grande, aliás, na verdade é Casablanca, né? Casablanca e pegamos o comboio. Rabat é pronto. Exatamente. Mas ali pegamos o comboio até Rabat. Até Rabat. E pronto, durante o tempo que passaste em Marrocos, tiveste momentos, pronto, como todos nós sabemos, eu também estudei lá. Exato. É um país com preconceitos. Exato. E mesmo sendo africanos como nós, mas Exato. sempre eles fazem essa diferença das pessoas. Essa diferença, sim. Esses são africanos, mas eles também são africanos. Tem passado alguma coisa ligada a isto contigo? Passei, Cláudio. Levou dizer, tem uma das coisas que eu não me esqueço até hoje. Saíamos da escola, ou seja, da faculdade de letra, onde eu e tu fizemos a língua, e exatamente em direção ao internato. E nós éramos quatro rapazes. Cláudio, pelo caminho, encontramos uma senhora que pedia dinheiro. As senhoras que ficam ali a pedir esmola. Pedir esmola, sim. E eu, Cláudio, nós andarmos a pé, estamos a andar a pé, e eu tinha 10 dirham. Dirham é dinheiro deles. Dirham é dinheiro deles. É como o Kwanza em Angola. Né? Em Bissau é o quê? É franco CFA. Franco CFA em Bissau. E euro em Portugal. Em Portugal. Ou euro. Exato. Então, Cláudio, eu pego os 10, entrego à senhora. Sabes como é que a senhora me agradeceu? Obrigado, preto. Foi mesmo assim as palavras da senhora. Obrigado, preto. Para mim achei normal, mas é que os rapazes que estavam comigo ao lado não ficaram ofendidos e queriam exatamente receber nas mãos da senhora o valor que eu tinha entregue à senhora, porque acharam que isso já era falta de respeito. Sim. Foram uma das coisas que na verdade mexeram comigo e também acabei por aprender muito cedo de que há racismo lá intenso. Então eu ignorava muitas coisas que me aconteciam lá, estás a ver? Coloquei dentro de mim que o objetivo aqui é estudar, o objetivo é me formar, independentemente daquilo que eu vou encontrar, para mim não importa. Ok, Inocêncio não parou por aí, teve a ideia de criar uma rádio chamada Rádio Super 99. É uma rádio que hoje
pronto, funciona meio gás, mas o projeto continua com o comando de Osvaldo Mavungo, que ainda está em Marrocos. Como é que surgiu? Porque eu tive reação disto quando a rádio começou a funcionar, e até na eleição dos estudantes angolanos, e eu fui pronto como um observador internacional, eu e o William, não me esqueço nunca desse jovem. E pronto, foi uma recepção muito calorosa, as pessoas gostaram da iniciativa. O que pronto, saiu na tua mente para criar isto, para criar este projeto? Cláudio, eu sou daquelas pessoas em que sempre pensei em que sempre quis fazer algo em prol da comunidade. Nós quando chegamos, na verdade, a gente integrou-se à comunidade angolana, sim, que é a Associação Angolana lá dos Estudantes. Mas é que queríamos sempre marcar uma diferença, estás a perceber? Queríamos sempre marcar uma diferença. Esta ideia de criar a rádio, na verdade a ideia não partiu de mim. Partiu de você, Cláudio. A ideia partiu de si. É que eu, quando vou lá vos visitar em Fez, sim, aquilo era uma... Vocês me convidaram, né? Vocês me convidaram numa das conferências. Sim, conferências sim, que realizávamos sobre temas de tecnologia. Exatamente, e vocês me colocaram ali para ser um dos intervenientes. Sim. É que a partir de lá eu me apercebi que vocês estavam a transmitir aquilo, ou mandavam para a rádio lá na Guiné, sim, porque ou alguma coisa vocês, exatamente, na rádio onde eu até agora, que é exatamente, na rádio que é a Rádio Jovem, né? Que temos que agradecer já por formar esse grande quadro que és, né? O grande jornalista que és, na verdade, de agradecer. A partir dali, daquelas entrevistas que vocês me fizeram lá, comecei a ter uma ideia. Eu fui para casa pensando, mas espera aí, se o Cláudio está ali, se o Cláudio é profissional nisso, por que não falar com o Cláudio para criarmos uma rádio cá da lusofonia? Ou seja, a ideia veio exatamente pelas entrevistas que você me fez e a forma como você o abordou, e depois de eu descobrir que aquilo ali ia passado na rádio na Guiné, sim. Então a partir dali criei a ideia, mas por que não criarmos uma rádio da lusofonia? Em que a voz dos estudantes poderiam ser ouvidas exatamente, estás a perceber? Yeah. Eu queria, na verdade, conchegar mas os angolanos, os guineenses, os cabo-verdianos, os santomenses, os moçambicanos, timorenses. Exatamente, ou seja, eu quis congregar essa gente toda numa só voz que é na rádio. Estás a entender? Por isso é que você viu logo que fui te abordar o assunto e tu me disseste, opa mano, boa ideia, vamos avançar. O tema é lusofonia. Ou seja, por isso é que eu digo que a ideia não partiu de mim. A ideia partiu de si. É que deu uma reviravolta de uma outra forma e veio-me este pensamento e eu devolvi esse pensamento a si, porque na verdade quem criou a rádio és tu. Claro. Que eu agradeço até hoje. Eu não sei se estava a empurar isto, mas pronto, tá bem. A rádio no Facebook tem página e tem muitos seguidores e agradecemos também aos seguidores. Exato. E ao Osvaldo também, né? Mavungo, que está no comando até hoje. Ela é a máquina a máquina da rádio. Da rádio. E tivemos também Walter e teremos muitos programas, né? Muitos programas bons. O DJ Torres. Opa, foi um momento interessante. Olha que tem um dos programas que nós tínhamos que era a Conexão.
Era a conexão, não sei se... Faziam debates Fora não, tínhamos os debates 360 graus. 360 graus, sim. E depois tu tinhas como é que é o teu programa que tu apresentavas? Era sons da juventude lusófona. Exatamente, que eu fazia aquela mistura toda, né? Trazia histórias de artistas e tudo mais. Exato. Mas de tudo isso, Cláudio, para te confessar hoje, de tudo isso, o que mais me marcou foi o programa que o Walter fazia da igreja. Da igreja, sim. Aquele é um programa que me tocava de verdade. O Walter dizia que Deus nunca esquece os seus filhos. Aquele é um programa que eu não consigo esquecer aquilo. Tem uma vez em que eu lagrimei, o Walter fez uma conexão com 2 meninas dos Estados Unidos. Sim. E uma de Londres. Entraram em conexão, irmão, aquilo foi algo muito intenso, estás a perceber? E eu lá na organização, na coordenação, foi algo que mexeu muito comigo. E, agradeço muito ao Walter, né? Agradeço muito ao Walter por bons momentos em que nos proporcionou na rádio. Hoje em dia já está em Angola, ainda não tive a oportunidade de me encontrar com o Walter, mas agradeço muito aquele rapaz e todos, né? E todos, na verdade, que fizeram parte da rádio, em especial a pessoa que até hoje está no comando desta rádio, que temos exatamente que agradecer e tentarmos ver aqui, nós que somos os fundadores da rádio internamente, o que é que devemos fazer, o que é que temos que fazer para impulsionar, na verdade, a nossa rádio, que foi, na verdade, nossa criação, Inocêncio Cláudio. Ok, bom, Inocêncio, depois dessa Jumbai, exato, vamos para um tema de experiência profissional. Exato. Mais para a área académica e também a tua experiência profissional. Exato. Como um especialista na área de gestão de recursos humanos, exato, sabemos que, é difícil lidar com a organização das pessoas. Exato. Mas quando vocês estão a recrutar as pessoas, os profissionais, porquê que colocam experiência mínima? Uma vez que um estudante sai da universidade, vem só com a experiência da universidade. Exato. Porquê esse fenómeno? Explica um pouco. Boa pergunta, Cláudio. É exatamente boa pergunta. Mas eu te vou dizer, até mesmo na carteira, lá na universidade, eu sempre critiquei esse lado. Eu sempre coloquei ao professor a pergunta que me estás a colocar hoje. O porquê que alguém que está a sair da universidade e a gente lá, nas nossas estratégias, a gente coloca 5 anos de experiência, 10 anos de experiência. Eu, na verdade, para ser sincero, sou contra. Sou contra a esta teoria, a esta política. Porque esta pessoa que, na verdade, hoje é o responsável dos recursos humanos, ontem foi estudante. Sim. E ele, quando saiu da universidade, não tinha a experiência de integrar no mercado de trabalho já com 10 anos de experiência, já com 5 anos de experiência. Não. Mas qual é o fenômeno que acontece ali, Cláudio? Hoje em dia as organizações por si só estão preocupados em encontrar profissionais feitos. Ou seja, feitos já, profissionais que a teoria é: não vem aqui para aprender, vem para aplicar aquilo que tu sabes. Ou seja, as organizações acabam por velar nisso, em vez de olhar e analisar de que este pessoal que estão a sair agora, que estão a se formar agora, não tem experiência. Ou seja, tem aquela experiência que eles trazem, sim. Mas na verdade que na prática não é aquilo. É uma experiência teórica. Exatamente, uma experiência teórica que é muito... é 50% ou 60% fora daquilo que se vai fazer dentro da organização. Estás a perceber? Mas as empresas, ou seja, o dinamismo das empresas, a globalização da empresa, o ritmo que as empresas levam, eles querem
exatamente um quadro já feito. Então a tendência é o quê? Eu não tenho tempo para receber o Cláudio, para estar a ensinar o Cláudio, para estar aí durante 6 meses a ensinar o Cláudio. O que é que o Cláudio vai fazer aqui? Não, eu quero que o Cláudio venha. A única coisa que eu quero, na verdade, ensinado é a filosofia, a cultura, A topologia também. da nesse nossa caso. empresa. Estás a entender? É a tipologia do que vais fazer. É a única coisa que eu lhe quero mostrar. O resto, o Cláudio já traz isso. Ou seja, é neste âmbito que as empresas... Eu sou muito contra, vou lhe dizer, sou muito contra. E critico muito esta posição. Mas, as organizações têm um presidente, têm uma administração. Tu, na verdade, trabalhas lá, cumpres as regras. E se as regras é aquilo que se diz, tem um ditado que nós lá do nosso dialeto diz: vou ele vanavata de awantu, o bawene e a onso no bavoanda, um empre akoluaka voanda. Isso quer dizer que quando vais para uma aldeia e chegas a essa aldeia, encontras todo mundo em pé, tu também, quando chegares, não podes fazer o inverso. Tu também te mantenhas em pé. Ou seja, é isto que acontece nas empresas. A gente contraria aquilo que, na verdade, achamos que não deveria ser assim, porque eu me coloco no lugar desse estudante, desse formando que está a terminar agora, e eu também fui. Ou seja, a partir do momento em que tu se colocas no lugar do outro, eu fui estudante. Como é que eu entrei? Será que me pediram esses 5 anos de experiência? Onde é que eu aprendi? Onde é que eu desenvolvi aquilo que na verdade... Porque na verdade a gente aprende na escola e viemos na prática para desenvolver aquilo. Sim. Estás a entender? Porque a prática nos ajuda muito. Agora, quando nos chamam, vêm com experiência de 10, 20 anos, mano, é um debate que nunca vai terminar. É um debate que nunca vai terminar, porque as empresas querem se defender, as empresas querem ter as pessoas que vêm já com savoir-faire todo ele, ou seja, savoir-faire traduz isso. O saber fazer. O saber fazer já das coisas. Então é um debate que não vai terminar hoje. Ok, recém-formados, nesse caso, têm que preparar-se para pronto poderem encarar esta realidade. E pronto, para encarar esta realidade, vamos falar da sua área, quer dizer, que é turismo. Exatamente. Pronto, as pessoas que querem ir trabalhar nos hotéis, já formados, o que é que essas pessoas têm que preparar? Olha a pergunta que me faz. É uma pergunta tão específica. Por quê? Sim, porque eu estou mesmo a fechar o círculo para a tua área, porque estás a trabalhar num hotel, um dos mais importantes na Angola. Graças a Deus. E pronto, com certeza entraram alguns estudantes recém-formados ou funcionários integrados, mas esses funcionários não demoraram um bom tempo, saíram. E lá foram. E isto é que eu quero chegar. O que é que Exato. a pessoa tem que preparar para ser integrado? E pronto, quando está integrado, o que é que essa pessoa precisa conhecer? Ok. Irmão, respondendo na verdade a sua pergunta, eu lhe vou dizer, o recém-formado, primeira coisa que tens que levar em conta é seres humilde. Humildade acima de tudo. Sim. Ser humilde, porque muitas das vezes o que é que nos acontece nós, os recém-formados? Quando saímos da faculdade, achamos que somos superdotados. A gente já sabe tudo. E quando estamos a querer entrar, ou seja, eu sou mestre, eu sou licenciado, sou doutorado, e quando queremos exatamente entrar, já queremos entrar com uma posição, que é grande falha. Grande falha. Ao entrar, na verdade, algo que eu aprendi isso muito cedo. Aprendi isso com a minha avó. A minha avó sempre me dizia: sabes como é que o sapo entra num garrafão? Veja lá o tamanho da boca do garrafão. Sim. E veja lá o sapo conforme ele é.
Como é que consegue entrar? Como é que ele consegue entrar? É que ele, para entrar, ele encolhe-se. Ele encolhe-se e penetra. Mas quando chega lá dentro, volta ao seu estado Formato normal. Será que tu consegue lhe tirar com formato normal? Sem que ele venha se encolher novamente para sair? Não consegues. Não consegue. É exatamente aquilo que acontece quando queremos entrar numa organização. Integrar-se. Integrar-se. Humilha-se, independentemente do posto que lhe vão atribuir. Na hotelaria tem-se muito destas coisas, principalmente quando se trabalha em hotéis, em que tu nunca entras diretor de F&B, diretor daquilo. Não. Mano, é que tu entras, vou lhe dizer já, primeiríssimas coisas quando tu entras aonde te vão mandar. É base. É o básico. Empregado de mesa. Empregado de cozinha. Barman. Garçom. Estás a perceber? Ou seja, recebem-te, automaticamente começam a te atirar em lugares que, se não fores forte de espírito, tu Vais desistir. Não, se não fores forte de espírito, tu vais dizer, che, Não formei para isto. fogo. Epá, foram 10 anos na universidade. Sou empregado de mesa? Na verdade, não. Na verdade, não. Para aqueles que sentaram mesmo na cadeira e tiveram o curso de hotelaria e turismo, eles sabem este mundo, mano. Eles sabem este mundo que, se fores auxiliar de limpeza, não há problemas nenhum. Se fores da copa, não há problemas nenhum. Porque, na verdade, o hoteleiro tem que saber a fazer de tudo um pouco. Sim, tem que conhecer isto. É um ciclo, mano. É um ciclo. E muitas das vezes, nesse ciclo, de te pegar, você chegou, pronto. Entrou para a copa. E tu dizes logo, epa, che, brincadeira. Tá a gozar o que para a copa? Não. Lavar louça eu? Não era disto. Com diploma? Não. Primeira coisa que a gente diz não. Mas não se diz não. Porque quando fomos para a escola, por isso é que eu digo, aqueles que foram na escola, na verdade, que sentaram e fizeram um curso de hotelaria e turismo, sabem que essas etapas todas... Tem que passar. Tem que passar, mano. Tem que passar. Você tem que limpar chão, tem que arrumar a cama, você tem que... Ou seja, você aprende a fazer tudo isso. E quando vamos para o campo profissional, começamos a fazer esse círculo. Por isso é que eu não me afeta nada aonde tu entras. Por quê? Porque tu entras e vai mostrando as suas capacidades. Sim. E na medida em que você vai mostrando as suas capacidades, com certeza vais fazendo um tour lá dentro do estabelecimento. Até um dia você ocupa o seu próprio lugar. Ninguém nasceu agatinhado. Ninguém nasceu a andar, mano. Começamos do baixo e vamos subindo. Vamos então subir. eu acho que, voltando à sua pergunta, para mim é a humildade na entrada. É que mantém a pessoa. Humildade na entrada, mano. Humildade na entrada, por quê? Porque todos nós entregamos os nossos documentos e eles vão ler formado em hotelaria e turismo. Óbvio, estás formado em hotelaria e turismo. Mas se calhado, não é se calhado. Aquela pessoa que lá está há 10 anos, 5 anos, que não é formado em hotelaria e turismo, vai te dar aula, mano. Porque já passou a Vai te dar aula. E vai te dar aula por quê? Porque ele está com aquilo na prática. Ele está com aquilo na prática. Ele pratica aquilo dia e noite. Estás a perceber? E tu estás a vir com a sua teoria, em que chegas ali, muitas coisas tu falham. Por isso é que hoje em dia, em França, há pessoas que não têm formação, mas só o facto de fazerem aquilo muito tempo, e eles agora acabam por atribuir o título. Imagine, vamos lá clarificar isso. Sim. O Cláudio é engenheiro informático. Mas preciso do trabalho. Precisa de trabalho. Estás na faculdade 10 anos a estudar e é engenheiro informático. E o Inocêncio fui para um curso profissional. Estou a trabalhar lá, na fábrica, ou seja, na área de informática.
E eu acabei por aprender também. Não fui à faculdade. Aprendi na prática aquilo que se faz. Sim. E eu faço tudo que o Cláudio faz. É só você me dizer, não sei se faz aquilo. Ou fazes tudo que eu fui estudar. Eu faço tudo o que você foi estudar. Sim. Então, o que está a acontecer agora em França? Ele pega quem sai da universidade, fogo. O Cláudio fez 10 anos. O Inocêncio fez 10 anos ou 8 anos. Faz tudo o que o Cláudio faz. Epá, temos que estar a dar certificado por mérito. Ou seja, eles atribuem título de engenheiro por mérito. Ou seja, eu não fui à escola, mas como faço tudo o que o Cláudio faz, a empresa acaba por me atribuir um certificado de engenheiro por mérito. Isto é por quê? É porque eu pratico aquilo todos os santos dias. Sim. E a gente sabe que, na verdade, a prática... E com esse... Fico feliz, pronto, com este procedimento, porque acaba por fazer com que essa pessoa se sinta, pronto, reconhecido pelo que está a fazer. Exatamente. E isso motiva esta pessoa a querer fazer, mostrar mais, porque não tem formação, mas lidando com tudo que na prática passou a conhecer tudo isto, mesmo dos olhos fechados. Mano, eu te vou dar um exemplo meu particularmente. Eu entrei, tive a sorte de entrar já com uma certa posição, né? Entrei já com uma certa posição. Nesta posição, mano, eu vou lhe dizer, mesmo eu entrando com uma posição, é que eu entro num departamento, que é o departamento comercial e grupos e eventos ao mesmo tempo, em que eu era o único negro. Eu era o único negro, todos eram brancos, estás a perceber? Todos eram brancos, e eu é que ganhava pouco, muito pouco. Quer dizer, havia diferença. Muito pouco. Esse é um sistema de apartação que se trata no mundo. Isto até eu sei muito bem que o expatriado ganha sempre mais. Sim. Mas a diferença não pode ser abismal. Mas ali a diferença era mesmo abismal. Mas a situação mudou? A situação mudou com o tempo. É ali onde eu falo da paciência. Claro. Da humildade. Humildade, sim. Irmão, se eu não colocasse a humildade à frente, eu não estaria lá hoje. Desistir. Pelo caminho, ficava pelo caminho, estás a perceber? Por quê? Porque fazíamos mesmo trabalho, todos nós tínhamos o mesmo horário, as mesmas responsabilidades, mas quando se falava do cachê... Era outra. Epá, estás a perceber? Mas o que é que eu coloquei dentro de mim? Eu coloquei dentro de mim que um dia as coisas mudam. Um dia eu chego lá. Não te preocupes que um dia chego lá. Muita gente disse-me, Inocêncio, não pode você formar. E aliás, eu era o mais formado dali. Com nível acadêmico alto. Comparando a todos os que ali estavam. Todos os meus colegas. Eu, quando dissesse para eles que eu tenho mestrado, não acreditavam. Aliás, eu nunca tinha dito que tinha mestrado. Eu só dizia que eu tinha licenciatura, sou licenciado. E epá, eles ficavam, peraí, você é licenciado? Você é mesmo licenciado? Ou seja, eu comecei a ver, mas peraí, vocês estão... sou licenciado, qual é o problema? Você é mesmo licenciado, não sei mais quanto. Peraí, tá mentindo. Sou licenciado. Consultem os recursos humanos para vocês darem conta que eu sou licenciado. E quando vão ao recursos humanos, o recurso humano diz não. O Inocêncio não é só licenciado. Ultrapassou esse nível. Passou esse nível. Eles olhavam para mim já de uma forma diferente, estás a perceber? De uma forma diferente. Só que eu tinha uma grande diretora. Tinha uma grande diretora, Margarida. Ela já não está? Já voltou. Voltou para Portugal. Para Portugal. Ou seja, aliás, naquele tempo todo mundo regressou, voltou. Quer dizer, era na época de crise ou quê? Não, ou seja, depois começou a entrar a dificuldade no país. Do dólar dos dólares e tal.
E a empresa depois aplicou uma política de que eles trabalhavam em Angola, tinham que receber o salário em Kwanza. E ali o pessoal, epá, o Kwanza é aquele que não vale nada. Kwanza perdeu O Kwanza perdeu o seu valor. Então as pessoas começaram a renunciar-se. Epá, não vai dar, epá, não vai dar, epá, não vai dar, epá, não vai dar. As pessoas foram regressando. E quando menos assustamos, o Inocêncio é o responsável da área. Dizem que há um ditado que diz que no momento de crise é que aparecem outros Ou heróis. seja, por isso é que se diz, há um mal que vem por bem. Por bem. Porque na verdade eu olhava para aquilo e dizia, fogo, isso é mau, pá, as pessoas que me receberam Estão aí. estou a ficar aqui sozinho e tal. Mas quando menos assustei, era o responsável do departamento. Até hoje. Meus parabéns. Muito obrigado. Ok, não sei, estamos a falar, pronto, já falaste da experiência e falaste do perfil que a pessoa, o recém-formado deve ter para, pronto, poderem integrar num grupo. E vamos falar da realidade. Bom, antes da realidade, sabemos que na recepção, porque o falaste no início dos seus 16 anos, recebeste o saudoso Kofi Annan, mas eu vi nas redes sociais em 2016, quando eu fiquei mesmo feliz nessa altura, quando estavas a receber o presidente da França na altura, o François Hollande, e eu fiquei, opa, o mano já começou, opa. Como é que estavas a sentir? Recuaste ao tempo anterior em que estavas a receber o Kofi Annan, comparando com o momento do François Hollande? Olha, é um momento diferente, né? São momentos totalmente diferentes. Mas eu vou dizer, foi algo muito sensacional. Foi algo muito sensacional. Nem imaginas o trabalho que eu tive lá. É exatamente por causa da língua também. Por causa da língua. É que o grupo todo, né? O grupo todo lá era mais a base de inglês. Era mais a base de inglês. E em termos de francês, exatamente, eu era o pivô do grupo. E aparecendo o presidente, que é o François Hollande, né? Quando chegou, exatamente, epá, é um orgulho muito grande, não é? É um orgulho muito grande, porque a embaixada francesa estava lá conosco, a trabalharmos todos juntos, né? E na nossa parte, que é no hotel, precisávamos de alguém que recepcionasse o presidente. Sim. Mas queríamos exatamente recepcionar o presidente usando a língua dele. Para que ele se sinta que está em casa. Estás a perceber? Imagine o que é você sair da Guiné-Bissau, ires para a França e no hotel onde tu chegas, as pessoas que te estão a receber estão a falar crioulo. É que tu se sentes em casa. Pronto, eu formei-me na informática, mas quando cheguei cá em Portugal, tive umas formações na área de comércio. Exato. E aprendi isto. Falar uma língua que o cliente fala. E a língua do cliente. Faz o cliente sentir-se mesmo. A língua do cliente. Ele se sente, uau! Jesus, sente-se valorizado. Então ali, aquilo tudo que vocês viram ali na minha recepção ao François Hollande, eu estava envolvido de todos os diretores do hotel. Eu estava envolvido dos ministros aí da relações exteriores, comércio, ou seja, havia uma multidão de gente ali, mas eu é que estava ali para recepcionar o presidente. O presidente chegou e tal, fomos para lá, cumprimentei ao presidente, desejei-lhe boa estadia, que nossa casa é casa dele também. São palavras que foram, na verdade, bem enquadradas e palavras que eu olhei para os olhos do presidente e ele sentiu-se em casa. Sentiu-se em casa. Sentiu-se em casa porque mesmo na resposta que ele me deu, muito obrigado, eu sei que estou em casa. Mano,
Em menos de 5 minutos, eu lhe vou dizer que aquela informação estava a correr o mundo. Estavam pronto e imprensa Internacional, estás a perceber? Já estava a receber chamada dos Estados Unidos, os familiares dos Estados Unidos viram aquilo, já estavam a ligar, os familiares em França já estavam a ligar, ou seja, aquilo, imagina, eu tenho a minha tia que vive em França, eu acho que há 30 anos, disse-me, sobrinho, eu vivo em França há tantos anos, sabia que eu nunca tive assim com o François Hollande? Sabias que eu nunca tive assim com o François Hollande? Eu disse, tia, isto é próprio. São ocasiões especiais. E eu exatamente estou aqui com um camarada. Na verdade foi algo muito, muito bonito. Que são memórias que eu guardo até hoje. E ele inclusive, na saída dele já do hotel, ele disse que ele tinha que me deixar um presente. Tu nem sequer vai acreditar. O presidente tira a caneta que ele tinha no bolso. Deu-te. Entrega-me aquilo. Está mesmo escrito Presidente da República de França. Ou seja, República de França. Presidência da República de França. Eu guardo aquilo a 7 chaves. Quando fores para Angola, eu lhe vou apresentar. Será com muito, muito gosto. Vamos falar da realidade do emprego em Angola, porque tem países diferentes, tem realidades diferentes, forma de conseguir emprego é diferente, forma de funcionamento também de recursos humanos tem leis diferentes. Exato. E eu quero saber exatamente da Angola. É fácil encontrar um emprego enquanto um homem que é de recursos humanos? Já foi fácil, hoje já não. Por quê? Hoje já não. O contexto do país mudou. Eu acho que sabes muito bem, óbvio que sabes, que o país está a atravessar dificuldades. Claro. Dificuldades económicas, muitas empresas fecharam. É o dólar que foi, nunca foi. É o dólar que... Tivemos notícias de que esta semana... né? Tivemos essa notícia bonita de que pronto, daqui a 2020 o dólar estará a entrar aos poucos. Irmão, tu não tens noção, eu como angolano, como é que essa notícia me fez tão bem. Como é que esta notícia, ou seja, alegrou-me, ou seja, me está a alegrar de uma tal forma, porque na verdade a dificuldade que está-se a viver em Angola é uma realidade em que, é muito complicado. Estás a perceber? É muito complicado. Imagine só te vou dar um exemplo. Hoje em dia, há deputados mesmo na Assembleia Nacional que tem a coragem de chegar e dizer que o saco de arroz é mais famoso que o vice-presidente da República. A situação está quente. Isto implica dizer que a situação não está para menos. Estás a perceber? A situação não está para menos. Mas o que é que causa isso tudo? É exatamente os empresários, né? Eles têm dificuldade agora de adquirir os produtos, a mercadoria, porque na verdade o país não produz nada, tudo vem de fora e tudo é comprado nesta moeda. Dólar. E o facto do país estar nesta dificuldade toda dos dólares, então óbvio, um ou outro vai aparecendo, daquelas oportunidades de emprego, mas o Angola de 2000, vamos falar de 2002, 2003, 2004, até ao 2013, não é Angola de hoje, porque na verdade a dificuldade, os sintomas começam nos finais de 2014. Eu estava em Marrocos. Exatamente. Aí começam os sintomas, só foi se agravando até hoje. Ou seja, o contexto na verdade não está boa, né? É algo muito, muito, muito difícil e que os empregos não estão fáceis. Muitas empresas a fechar, muitos angolanos a irem para o desemprego. Ou seja, hoje em dia para conseguir um emprego em Angola
Deus mesmo tem que te abrir as portas. E pronto, falando de conseguir emprego que é difícil, vocês mesmos do Gabinete de Recursos Humanos não escondem algum documento? Porque pronto, eu estou a dizer isso porque há algumas sociedades em que isso existe. Mas Há pessoas que escondem currículo vitae dos outros porque pronto, simplesmente não querem que... eu acho que... Bem, eu já ouvi muito falar disso. Mas é que eu vou te falar do contexto exatamente de onde eu trabalho. Sim. Eu não, neste momento eu não estou a exercer diretamente a função nos recursos humanos, Sim. mas te posso mais ou menos dizer que por dia a gente recebe mais de 200 e tal CVs. Opa, Por dia. é enorme. Por dia. Então imagine, se por dia tu recebes Nessa quantia? essa quantidade de CVs, 200 CVs, mano, você como responsável dos recursos humanos, se eu te der uma semana de CVs que chegaram para tu fazeres mesmo a seleção, tu consegues fazer a seleção ali? Fica estressado. Às vezes Ou seja, o cansaço... Epa, em 5 dias tu tens 1000. De segunda a sexta tu tens 1000 CVs ali. Então é muito complicado, né? A dinâmica dos recursos humanos é muito complicado. Estar aí a ler CV por CV e tal para tentar avaliar. Então eu acho que é muito complicado. E a forma de recrutar por si só também já não é adequado das pessoas virem com CVs e entregar os CVs mais eletrônico, sim, mano. correio eletrônico. Está mais sofisticado. Eu ia falar disso porque pronto, temos também que zelar pelo meio ambiente. Exatamente, estás a perceber? Porque ali é fácil os que chegam e tu saber selecionar por categoria. Sim. Estás a ver? Eletronicamente, estão ali, crias as pastas e seleciona, esses são licenciados naquela área, aqueles são licenciados naquela área. Quando aparecer a oportunidade, tu já sabes qual é a pasta, já sabes qual é o curso, exato, é só chegar e analisar, na verdade, qual é aquele CV que tu achas, na verdade, que vai de acordo ao cargo. Recursos humanos não é fácil, porque, na verdade, o recursos humanos é o coração da empresa. Recursos humanos é o coração da empresa, irmão. Tem muitos que acabam exatamente por estar na área de recursos humanos, mas não fazer aquilo que, na verdade, é o recursos humanos. Há muitos que pensam que o recursos humanos é só processar salário e marcar faltas. Não é isso. O recursos humanos, na verdade, é o coração. É um controle total. É o controle total. Estás a perceber? O recursos humanos congrega de tudo um pouco ali. Mas há pessoas que eles a gente não critica, né? Não estamos aqui para criticar, mas exatamente tentar demonstrar, muita gente pensa que o processamento salarial e marca faltas é o recursos humanos, é o departamento de recursos humanos. O recursos humanos acaba por se limitar exatamente ali. Não é isso. É muito mais do que isso. Inocêncio, falaram mas muita coisa ligada a engarrafamento em Angola. Até os artistas cantaram isto, como um angolano que vive aí e trabalha. Como é que é a vida profissional com engarrafamento aí? Como é que são as ruas? Não conheço Angola, hei de conhecer um dia. Vais conhecer um dia e vais, na verdade, saber o que é isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vivo numa área, né? Eu vivo numa zona em que sem trânsito, só para poderes ter uma noção, sem trânsito, eu 10 minutos saio da minha casa até ao serviço. Em 10 minutos. Sim. Mas com o trânsito, estes 10 minutos se transformam em 2 horas. 2 horas e meia. Eu, para ir para o serviço, eu acordo todos os dias às 4 da manhã,
Às 4h30 já estamos banhados, eu e a esposa. Às 5 horas, infalivelmente, estou a conduzir. Tem que estar na via. Estou na via. Eu, às 5 horas, estou na via, irmão. Por quê? Porque se eu sair de casa às 6 da manhã, eu chego no serviço às 10. Chego no serviço às 9. E como eu tenho que ser a primeira pessoa a chegar no departamento, então o sacrifício é este. Tudo isto... E qual é o tempo então de dormir? Qual é o tempo de dormir? Durmo muito pouco. Durmo muito pouco, na verdade, porque saio do serviço muito tarde também. Ou seja, eu sou daquelas pessoas que saio tarde, entro cedo. Eu saio do serviço, não é porque sou obrigado a lá ficar até altas horas. Aquilo é complexidade do serviço que eu faço. Na verdade, estou ali a gerir a área de eventos. Sim. E na verdade há eventos que começam 22 horas. Tem um evento a começar às 22 horas. Enquanto o evento não começar, eu não posso me ausentar. Tenho que acompanhar pelo menos o começar do evento. E muitas das vezes o começar do evento é 23 horas. O tempo não é respeitado muitas das vezes? Aliás, não é até o tempo não é respeitado. Imagine, estou na área comercial. Estou na área em que todos os eventos que acontecem naquela casa passam por nós. Os clientes fazem contrato conosco. O Cláudio chegou, quer uma conferência. Esta conferência passa pelo Inocêncio. O Cláudio me diz que não, Inocêncio, a minha conferência vai começar às 20 horas e termina às 23 horas. Eu, Inocêncio, que largo no contrato oficialmente largo às 17 horas, tenho a noção de que tenho um contrato com o Cláudio para uma conferência que vai começar às 20. Quer dizer, estás a perceber? passa a vida toda a fazer horas extras. Ou seja, a minha vida está entregue nos contratos que eu vou fazendo com os clientes. Estás a perceber? A vida está entregue nos contratos. Por quê? Porque o Cláudio, quando chegar no hotel, primeiríssima pessoa que você vai pegar o teu telefone para ligar é o Inocêncio. Inocêncio está ali. Ou chegas à recepção, o senhor Inocêncio está ali. Estás a perceber? Então aquilo é o quê? Eu gosto de devolver, gosto que o cliente sinta à vontade. Começou comigo, terminas comigo. Começou comigo, terminas comigo. O que é que eu faço? Eu assino o contrato com os clientes para um evento, uma atividade. Eu gosto de mostrar ao cliente que tudo que você comprou, na verdade, tudo que você solicitou é aquilo que lhe vão dar. O cliente chega, levo-lhe exatamente para a área do evento, onde vai acontecer o seu próprio evento, lhe apresento, na verdade, a gama de tudo aquilo que ele solicitou, confirmamos com ele, ou seja, a gente faz um check-in com ele, né? Lhe apresentar, é tudo isso, não sei o que, está tudo ok, está tudo conforme o contrato, ok, o evento vai começar. O evento, depois de começar, 1 hora ou 2 horas, já chega a minha hora de eu me retirar. Mas para mim se retirar, o que é que eu faço? Chamo, na verdade, a pessoa com quem eu fiz o contrato, apresento o chefe da área operacional, porque na verdade aquilo já não é minha área. Eu apresento que daqui para frente a responsabilidade é do João. O João é o responsável da área. Tudo o que precisares, contacte o João, faz favor. Mas também não hesites em contactar-me em caso de dificuldade. Por isso é que o meu telefone, irmão, toca em 5 minutos, o meu telefone está tocado. É exatamente por causa disso, ou seja, é a responsabilidade em si. Então isso vai fazendo com que saio do serviço muito tarde, porque nunca sei quando é que o evento vai terminar cedo, vai terminar tarde, e eu vou sempre balançando porque tenho que acompanhar, ou seja, faço a venda
e faço a pós-venda para ver exatamente se o cliente sai dali feliz. Porque tem uma teoria, irmão. Tem muita gente, aquilo mesmo que você disse e falou muito bem, onde eu trabalho é um dos melhores hotéis do país. E tem pessoas que até para entrar num hotel ficam com medo. Ficam com medo de entrar no hotel. Só o facto de saber, eles passam ali e dizem, fogo, aqui onde ficam os presidentes. Não, ali não. As pessoas não conseguem entrar. Mas aqueles que têm a coragem, na verdade, de entrar, eu tenho um lema. Se você bateu a nossa porta, Não sai. não sai. Não sai. Não sai. Eu faço o possível e o impossível poder exatamente criar algo, aquilo que se diz, aquilo que em francês a gente diz sur mesure. Ou seja, quanto é que o Cláudio tem? Cláudio, o que é que você quer? Ah, Inocêncio, eu quero me casar, quero me casar e tal. E, mas, vossos preços, o que eu tenho é isto. Cláudio, a gente pega o valor que tu tens, tentamos criar algo que vai, na verdade, de encontro à medida. À medida. Por isso é que eu falo sempre, entrou, vamos criar algo sur mesure. Daquilo que tu queres. Porque, na verdade, quando alguém bate a porta da sua casa, é porque quer ou gosta de si, ou quer fazer alguma coisa dentro da sua casa. Então, eu sinto muito pessoas que batem a nossa porta e não e olha, só para teres uma noção, aonde está o nosso hotel, temos mais 5 hotéis em volta, pertinho. Do meu, você já não precisa apanhar táxi. Sais daqui, vai naquele, sais daqui, vai naquele, sais daqui. Ou seja, tens o perímetro todo ele com hotéis. Mas se bateu a porta daqui, não vais sair. É porque você se quer transformar em 5 estrelas. Estás a ver? É aquilo que eu digo. Muitas das vezes as pessoas dizem, não, vosso hotel é 5 estrelas. Eu digo sempre, o 5 estrelas não são as paredes. O 5 estrelas não é aquele edifício. Aquela beleza toda. Aquela beleza toda. Claro, quando tu entras, sentes a sensação de que estás num 5 estrelas. Mas na verdade, para mim, o 5 estrelas é o serviço que a gente faz ao cliente. Por quê? Porque quando o nosso serviço não é 5 estrelas, o cliente entra ao sair e vai dizer, mas por que isso tem 5 estrelas? Questiona-se. Por quê? Porque ele olha o estabelecimento, isso está mesmo, é mesmo 5 estrelas. Mas será que os serviços que vocês praticam correspondem? Corresponde a 5 estrelas? Obrigado, Pluter. Corresponde a 5 estrelas. Então, para mim, 5 estrelas não são paredes. 5 estrelas não é o edifício. 5 estrelas é a qualidade de serviço que a gente dá aos nossos clientes. Isto é que deve ser 5 estrelas. O cliente tem que sair dali e dizer, senhor Inocêncio, sem quetual. É o serviço que ele diz sem quetual. Não é porque a vossa casa, os vossos quartos, o vosso restaurante é 5. Não! O serviço que é praticado ali é que o cliente tem que reconhecer que na verdade é 5 estrelas. E não o próprio edifício. Opa, é mesmo interessante essa nossa conversa. Eu disse no início e no centro da conversa Jumbai. Não sei se sabes o que é Jumbai. Jumbai. É na nossa língua em crioulo, na Guiné-Bissau. Jumbai. Sabe o que é Jumbai? Não, já não sei. Jumbai é tipo conversa. Uma conversa. Estamos a ter assim. É uma conversa assim. Conversa amigável. Uma conversa amigável. É isso que é Jumbai. Jumbai. É o nosso Jumbai que temos aqui hoje. Pronto, sobre a tua vida, a tua experiência. Exato. E também a experiência que vais passando às outras pessoas que seguem a mesma linha que tu. Isto é muito bom. Por isso eu digo sempre, quando tu sabes fazer alguma coisa, cria os exércitos para isto. Exato. Porque não se sabe o futuro. A pessoa que tu ensinas hoje pode passar a ser uma pessoa muito importante na tua vida amanhã.